Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Alexandre Tardelli, sou professor do componente curricular de História. Hoje vou trabalhar um pouquinho com vocês aqui, projeto que está sendo desenvolvido junto aos alunos da rede municipal, que é o projeto Sem Mosquito Não Há Dengue. Em cima disso, vou trabalhar com vocês um pouco a trajetória histórica da dengue no Brasil. Então esse conteúdo aqui ele vale para os cursistas da rede municipal de Iperó, no ensino fundamental 2, que agrega o 6º ao 9º ano. E para iniciarmos aqui essa trajetória histórica da dengue no Brasil, é preciso entendermos, primeiramente, como ela chegou no continente americano e, consequentemente, no nosso país, no Brasil. Porque esse mosquito, que nós estamos vendo aqui em cima, no cantinho direito aqui do slide, na qual nós temos aqui, né, vamos barrar, vamos dar um stop, parar, né, impedir com que esse mosquito circule, por alguns motivos que nós vamos ver aqui. Não porque não gostamos do mosquito, né, mas infelizmente pelo mal que a picada dele pode nos causar. Bom, para isso é importante entender que esse mosquito, como eu estava dizendo, ele não é originário do continente americano e também do Brasil, tá? Então nós vamos agora conhecer um pouquinho como é que foi essa trajetória da chegada dele, como que isso aconteceu aqui no nosso país. Deixei para vocês aqui também uma bibliografias, a qual esta aula teve aí sua base. Os dois sites aqui com a bibliografia, o principal deles aqui é a Fiocruz, né, que é o Instituto Oswaldo Cruz. Bom, para seguirmos aqui, estudando esse assunto, voltar com vocês, nós vamos aqui então falar o mosquito Aedes aegypti. Faz parte da história e vem se espalhando pelo mundo desde o período das colonizações. Então veja que nós já temos uma dica importante aqui, né, de quando esse mosquito ele chegou, né? Ele chegou, portanto, aqui no nosso país no período das grandes colonizações, ou seja, durante, né, os séculos 15, 16, né, 17, aí. E esse mosquito, ele faz parte da história e ele não é um problema apenas no Brasil, tá? E ele se espalhou pelo mundo, principalmente em função desse período histórico que foi as grandes navegações. Então, o mosquito, né, que ele é o transmissor e também o vetor, tá, da dengue, ele é originário do Egito, lá no continente africano, isso mesmo, tá? O Egito está na África e foi de lá que esse mosquito, né, ele é originário. Que mosquito é esse? O Aedes aegypti, o nome, né, científico que esse mosquito recebe, o mosquito que a gente costuma falar, né, da dengue, o mosquito da dengue. Na realidade, ele é o mosquito transmissor da dengue. Tudo bem? Continuando, então, esse mosquito, lá da África, ele vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, que foi o período das grandes navegações europeias. É importante a gente destacar isso, né? Que esse período das grandes navegações, estamos falando, né, de um período onde predominou aí no cenário
político, né, as nações europeias através das rotas comerciais aí se estabeleceram, entre elas, né, as rotas marítimas. Continuando aqui falando do mosquito, então no caso, o mosquito, ele se espalhou por essas regiões e chegou aqui no nosso país junto com os navios que traficavam escravos. Então, não só no Brasil, mas no continente americano, foi um continente que recebeu muito africano que foi escravizado. Então, nessas embarcações, né, nesses navios negreiros que atravessavam o Atlântico, da África para a América, vieram, além, né, desses africanos escravizados, o mosquito da dengue. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez no ano de 1762. Só que o nome definitivo dele, né, que nós conhecemos hoje, que é a Aedes aegypti, ele só foi estabelecido em 1818. Tá? Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, mostram que a primeira epidemia de dengue no continente americano ocorreu no Peru, no início do século XIX, com surtos no Caribe, Estados Unidos, Colômbia e Venezuela. Então vejam que a dengue, portanto, ela se transformou numa doença epidêmica, né, numa epidemia, ou seja, ela se espalhou por várias regiões do continente americano. Podemos dizer que ela é uma pandemia, nós vivemos tempos de pandemia. Um pouco diferente a epidemia da pandemia, está relacionado com o número de locais onde se teve, né, essa doença. A epidemia são, né, um grande contágio, um grande problema, já se torna um problema de saúde pública, mas em determinadas regiões, não é? E já a pandemia é quando engloba, né, o mundo, ok? Bom, seguindo aqui então, vamos ver como que ela se estabeleceu, né? E quais os locais em que ela chegou inicialmente aqui no Brasil. Então, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. Tá? Então, essas duas cidades foram as cidades onde se teve, né, os primeiros relatos de dengue que foram datados aqui no nosso país. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era transmissor da febre amarela. É isso mesmo. Então, esse mosquito, lá no início do século XX, ele não transmitia dengue, e sim uma outra doença, chamada de febre amarela. Então, vejam que, como no slide anterior, a dengue, ele é o transmissor, é ele que vai transmitir a doença para uma outra pessoa, ela que vai levar, né, a doença para outra pessoa, ok? Então, ela transmitia, no início do século XX, uma outra doença que muitas pessoas morreram em virtude dela e que também criou uma epidemia no Brasil, que foi a febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E em 1955, o Brasil erradicou, ou seja, pôs fim, acabou com a Aedes aegypti, como resultado de medidas para controle da febre amarela. Tá? Então, como uma forte campanha na época feita, né, por vários anos no Brasil para combater a febre amarela, é que no ano de 1955, após essas campanhas, né, se conseguiu erradicar, né, com o mosquito no território brasileiro.
Porém, no final da década de 1960, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Vejam vocês, então, né, lá um pouquinho mais, né, em 1960, 10 anos depois, né, da primeira metade do século, né, no ano de 1960, portanto, nós tivemos o relaxamento das ações. Ó, em 55, o Brasil conseguiu erradicar, porém, em 60 começa o relaxamento, tá? E, consequentemente, o mosquito ele é reintroduzido, né, aqui no nosso território e aí ele se espalha por vários estados brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira ocorrência do vírus no país, documentada, clínica e laboratorialmente, aconteceu em 1981 e 1982, em Boa Vista, em Roraima, causada pelo vírus Dengue 1 e Dengue 4. Anos depois, em 1986, houve epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Desde então, a dengue vem ocorrendo no Brasil de forma contínua. E aqui nós temos algumas pesquisas importantes relacionadas ao mosquito. Então, no verão de 1908, nós tivemos uma situação, né, onde a população do Rio de Janeiro, a população carioca, ela ficou em alerta, né, principalmente, como nós vimos lá, em função da febre amarela, né, uma epidemia que se deu no início do século XX, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, em 1908, Antônio Gonçalves Periaçu, pesquisador do então Instituto Soroterápico Federal, que ganharia o nome de Instituto Oswaldo Cruz, fez descobertas sobre o ciclo de vida, os hábitos e a biologia do Aedes aegypti. Vejam vocês que lá no início do século XX, então, é que se desenvolveu um estudo super importante por Antônio Gonçalves Periaçu, pesquisador do Instituto Soroterápico, que depois veio ganhar o nome de Instituto Oswaldo Cruz, tá? Sobre o ciclo da vida nesses estudos, né, foram apontados sobre o ciclo da vida, ou seja, como que era a vida desse mosquito, os hábitos que eles tinham e também a sua biologia. Importante estudo esse, tá? Seus estudos, eles foram fundamentais para a erradicação do mosquito em território nacional nas décadas seguintes e ainda hoje norteiam as pesquisas sobre o controle do vetor. Né? Então, essas pesquisas ajudaram para que lá, em 1955, o Brasil tivesse conseguido erradicar, né? Por um fim, esse vetor, né? Transmissor aí da dengue, da febre amarela, né? No caso, o mosquito Aedes. Porém, né, os relaxamentos fez com que o mosquito fosse reintroduzido no nosso território e se espalhou, né? Hoje praticamente em quase todos os estados, transformando inclusive um grande problema para muitas cidades brasileiras. E Peró, né, nós conhecemos aí que em alguns momentos nós já tivemos nessa situação bastante crítica e precisamos, portanto, ficar de olho e conhecer, né, bem esse mosquito para a gente poder se prevenir. Bom, os estudos, portanto, de Antônio Gonçalves Periaçu, né, trouxe preciosas informações sobre aspectos como a resistência, a dessecação do ovo do mosquito, que pode ficar até 1 ano sem contato com a água. Então vejam vocês que conhecer, né, como o mosquito vive, seu ciclo de vida, seus hábitos, é importante para combater ele, né? E mesmo, né, o mosquito, que a gente sabe que ele se reproduz na água, né, que a água parada, principalmente limpa, né, mas aí, no caso, ele também pode, né, resistir aí o seu ovo por muito tempo, sem contato com a água. Então, precisamos ter muito cuidado. Também,
né, os estudos fazem observações quanto à produtividade dos criadouros, né, questão ainda debatida na atualidade, afirmando que, em geral, grandes reservatórios de água são os focos mais produtivos do vetor, ok? E aqui vocês têm essa imagem, né, com aqui Antônio Periaçu aqui no meio, ó, aqui nessa imagem, né? Aqui é o centro, me desculpe, aonde ele está, né, aqui sendo fotografado, ele foi fotografado, aonde ele estava fazendo uma pesquisa de campo, né? Onde ele pôde ter aí diversas características do Aedes aegypti observadas pelo pesquisador, tá? E que continuam, né, sendo base para os estudos até hoje. Bom, e aí vamos falar um pouquinho, né, dessa calamidade pública em que a cidade do Rio de Janeiro passou no início do século XX, lembrando que naquele momento foi com o mosquito Aedes aegypti, porém uma outra doença que foi a febre amarela. Então, quando no início do século Oswaldo Cruz combatia violentamente e conseguia controlar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da febre amarela, jamais imaginaria que, 100 anos depois, este inseto estaria novamente assolando várias cidades brasileiras, agora propagando uma outra doença, a dengue. Tá certo? Como a febre amarela no início do século, a dengue constitui-se hoje em um importante problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano, 50 milhões de pessoas contraem doença, sendo que 500 mil precisam ser hospitalizadas, 90% de crianças, e 24 mil morrem em consequência da moléstia. Entre 2 milhões e meio e 3 bilhões de pessoas vivem em condições de risco nos 100 países onde a dengue é endêmica. E aqui vocês têm a imagem de Oswaldo Cruz, é uma charge de France, publicada em Paris, né, no jornal Chanticleer, no ano de 1911, mostrando aí, né, a luta, né, o combate pelo Oswaldo Cruz desse mosquito aqui, transmissor, né, da febre amarela. Bom, aqui vocês têm um vídeo curto que vai falar um pouquinho disso que eu relatei para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem, ele é bem didático, interessante. Então vamos lá. Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 1. O Aedes e sua história. O termo Aedes aegypti vem do grego odioso, desagradável, e do latim, do Egito. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, mas seu nome definitivo, Aedes aegypti, só seria estabelecido em 1818. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam o final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela urbana. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da doença. Mas no final da década de 1960, foi verificado que o vetor estava presente novamente em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Então, galera, agora, depois de assistirmos o vídeo, agora, 7º ano, é a sua vez. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima do assunto que a gente, né, estudou agora. Podemos acompanhar sobre a trajetória da dengue, né, no Brasil. Vocês irão, para participar do concurso, produzir uma notícia de jornal. Para isso, vocês devem fazer uma pesquisa sobre os estudos de 1908
que já descrevia características do Aedes aegypti, comparando em relação aos dias atuais. Tá? Então, deixo aqui essa proposta de atividade para que vocês possam elaborar, né, até para poder concorrer aí ao concurso, mas é uma proposta, tá? Vocês podem pensar outras formas, né, de notícia. Lembrando que a notícia de jornal ela é sempre, né, um gênero jornalístico, né, e investigativo, né, narrando alguns fatos, alguns acontecimentos. Então eu trouxe para vocês uma proposta, tá, de pesquisa, né, sobre os estudos em relação ao Aedes aegypti de 1908, que é a base dos estudos aí atualidade, tá? E, por exemplo, em 1908, então, ele já descrevia essas características do Aedes aegypti que a gente conhece hoje, tá? E você falar um pouquinho das pesquisas, né, de 1908 em relação aos dias atuais. É uma sugestão, tá? Que também seria dividir, portanto, né, um cartaz em duas colunas, tá? Onde uma com as pesquisas de 1908 e na outra coluna as pesquisas atuais sobre casos de dengue, por exemplo, em Iperó. E aí, se você tiver alguma dúvida, né, é sempre importante procurar o seu professor orientador do seu projeto. Tá legal? E, para finalizar, é importante passar para vocês aqui que o cartaz, né, seguindo o edital do concurso, ao elaborar o cartaz, ele deve ter as seguintes especificações. Ele tem que ser em papel, que seria cartolina, de 150 gramas, de 50 por 66 centímetros, de cor branca. A orientação do papel ela pode ser de forma de paisagem, né, de forma horizontal, ou retrato, né, na vertical. Você deve colocar ali, né, nesse cartaz a identificação com o nome da escola, o nome completo, né, seu, a turma em que você está matriculado e o nome do professor orientador. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, desejo um ótimo trabalho para vocês e até mais. Fui!